Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro da nossa jornada da mente, conhecendo a mente, o nosso sexto dia. Eu sou o Padre José Vidalvino, psicoterapeuta, e hoje vamos refletir sobre um tema que influencia profundamente a nossa maneira de viver. Quem está no comando da nossa vida? A mente consciente ou o ego? Conseguir entender esse jogo interno que acontece na nossa mente e que muitas vezes é confundido com a mesma realidade. Confundimos ego e consciente, principalmente quando o ego assume o comando, o controle de quem somos, se tornando a nossa identidade. Você já percebeu que muitas vezes reagimos de forma impulsiva e logo depois começamos a pensar: putz, por que eu fiz isso? Por que agi assim? Ou você estava consciente, convicto que iria conseguir realizar algo? Fez tudo certo. É como se não estivesse explicação, o resultado é negativo. Aí bate aquele desânimo, parte de nós começa a buscar justificativa para fazer com que entendamos o que aconteceu. E essas justificativas são tão convincentes que até nos convence sobre elas. E passamos a acreditar que são verdades. Ou já se viu defendendo uma ideia apenas por não admitir que estava errado? Ou ainda, quem sabe, já tenha deixado de realizar um sonho, um objetivo, por medo, ou por medo apenas das opiniões das outras pessoas. Se isso já aconteceu com você, não se preocupe, você é normal. Apenas está sob a influência do ego. Essas situações revelam um conflito muito comum, a luta entre o eu consciente e o ego. E neste vídeo nós vamos aprofundar, buscar a compreender o que é o ego e qual é a sua função e quando ele deixa de ser um aliado e passa a controlar a nossa vida. E como podemos desenvolver uma consciência capaz de viver com mais liberdade, equilíbrio, autenticidade. Nos vídeos anteriores, nós vimos que a mente consciente é o centro direcionador da nossa vida. É ela que pensa, analisa, faz as escolhas, estabelece metas, decide os caminhos que desejamos seguir. E é por meio da consciência que avaliamos situações, refletimos sobre nossas atitudes, assumimos a responsabilidade pelas nossas decisões. A mente consciente nos dá a capacidade de perguntar: isso realmente faz sentido? Essa decisão está de acordo com os meus valores? Estou agindo por amor ou apenas reagindo ao medo? Essa capacidade de reflexão é um dos maiores presentes que recebemos. Entretanto, nem sempre ela é que nos conduz na nossa escolha. Muitas vezes quem assume esse papel não é o eu racional, o consciente, é o ego, que tem como missão ajudar a organizar a nossa mente e nos proteger. Mas afinal, o que é o ego? O ego não é um inimigo, ele faz parte da nossa estrutura psicológica, da nossa psique. Podemos defini-lo como uma imagem que construímos de nós mesmos ao longo da vida. Essa imagem começa a ser formada desde a infância. É ela é construída pelas experiências que vivemos até então, pelas palavras que ouvimos, pelos elogios, pelas críticas, pelas comparações, pelos sucessos e insucessos, e também pelas nossas frustrações e memórias traumáticas. E a partir dessa experiência, nós começamos a criar o que chamamos de persona, máscara. Uma persona que eu chamo de eu adaptativo e falso eu.
Essas máscaras que criamos para ser aceito e se adequando na sociedade e na vida dos adultos. Passamos a ser identidade, e isso é um problema. Quando esta realidade passa a se tornar a nossa identidade, escondendo a verdadeira identidade de quem somos, que passamos a esconder a parte que não queremos que ninguém veja, aquela que ninguém tem acesso e que chamamos, é essa parte que eu chamo de arquétipo da criança interior. Que eu falo sobre ela, sobre este assunto, numa jornada de 21 dias, que se encontra numa playlist aqui no canal do Instituto Connect, justamente sobre a jornada do arquétipo da criança interior. Então, muitas vezes passamos a acreditar e a nos identificar que somos estas imagens construídas pelo ego, que somos aquilo que pensamos sobre nós mesmos e aquilo que os outros dizem sobre nós. O ego procura então organizar a nossa identidade. A sua principal missão é proteger quem acreditamos ser. Neste sentido, ele tem um papel importante. Sem o ego, não seria muito mais difícil desenvolver uma personalidade, conviver com a sociedade e construir relacionamento. O problema não está na existência do ego. O problema começa quando ele deixa de ser um auxiliar e passa a ocupar o lugar de comando da nossa vida como a identidade central do qual nós nos identificamos. Quando o ego assume, então, o controle, quando o ego controla a nossa mente consciente, as nossas decisões deixam de ser livres. Passamos a agir para defender uma imagem. Surge o medo de errar, o medo do fracasso, o medo de não sermos aceitos, o medo de ser rejeitado, a necessidade constante de avaliação, de aprovação, de querer ser perfeito, o desejo de provar que estamos certos, as dificuldades de reconhecer os nossos próprios erros, a comparação permanente com as outras pessoas. É nesse momento deixamos de viver de acordo com os nossos valores e começamos a viver tentando proteger uma identidade fragilizada que muitas vezes foi construída na dor. E dificilmente o ego e o subconsciente vão dialogar de forma sadia, concordando um com o outro. Infelizmente, esse é o maior erro do ego, achar que está no comando, mas não está. Entre aquilo que desejamos de forma consciente, ego, e aquilo que está no nosso inconsciente, sempre vai prevalecer o que está no inconsciente. Entenda, a razão nunca vai prevalecer a emoção. A emoção sempre vai ganhar da razão. O ego faz com que acreditamos no contrário. Quando não consegue, ele justifica com aquelas desculpas esfarrapadas para tentar justificar o injustificado, com aquelas justificativas que são, na sua maioria, uma linguagem sabotadora. Imagine alguém que recebe uma crítica. Se a consciência estiver no comando, essa pessoa escuta, analisa, aprende, cresce, recebe esse feedback. Mas se o ego estiver dirigindo a crítica, é interpretada como ameaça, como algo negativo. A razão costuma ser imediata. Ela justifica, ataca, nega, culpa os outros. O ego sempre procura defender a sua imagem, a consciência procura encontrar a verdade. O ego também se manifesta de forma silenciosa, ele é astuto. E muitas pessoas imaginam que o ego aparece apenas na arrogância, mas não. Ele também se manifesta na insegurança. Quando pensamos, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, todos são melhor do que eu. Todos vão rir de mim. É melhor eu não falar. É melhor eu ficar quieto. Também estamos identificados com uma imagem criada pelo ego. O orgulho e a inferioridade são duas faces da mesma realidade. Em ambos os casos, a pessoa permanece excessivamente preocupada consigo mesma. A consciência, ao contrário, nos ajuda a enxergar quem realmente somos.
sem exagerar nossas qualidades, sem ampliar as nossas limitações. Ela nos convida à humildade, que não significa pensar menos de si, mas pensar em si com verdade. E temos uma qualidade extraordinária na mente consciente, que poucos sabem usar, de conseguir ser observador interior dessa habilidade extraordinária que caracteriza uma mente consciente, a capacidade de ser observador de si próprio, a capacidade de observar os próprios pensamentos, de sermos críticos de nós mesmos. Esse é um dos maiores dons, a capacidade que temos de observar os nossos próprios pensamentos, de entender aquilo que eu estou pensando e conseguir controlar, pensar sobre o que eu estou pensando e sermos críticos sobre ele, sobre nossas crenças, nossas verdades, em vez de acreditar tudo sem filtro que passa pela mente, aprendemos a perguntar, aprendemos a criticá-lo. Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que este pensamento está na minha mente? O que ele está querendo me dizer? Por que eu acredito nisso? Da onde que eu aprendi a acreditar sobre isso? Esse medo, ele é real ou é imaginário? Por que eu tenho esse medo? Por que eu me considero burro? Por que eu acredito que eu sou fraco? Quando nós desenvolvemos essa habilidade de ser um observador interior, criamos um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que nasce a liberdade. Já não somos mais escravos das emoções momentâneas, nem das reações automáticas do ego. Passamos a escolher as nossas atitudes com mais liberdade, tranquilidade, serenidade. Esse é um dos maiores sinais de maturidade emocional e também espiritual. Quando conseguimos fazer isso, damos um passo gigantesco e abrimos então o caminho para o autoconhecimento. O autoconhecimento é a capacidade que eu tenho de fazer uma autoinvestigação de mim mesmo. É uma das ferramentas mais poderosas para colocar o ego no seu devido lugar. Quanto mais nos conhecemos, mais vamos identificando os nossos medos, as nossas crenças, as nossas inseguranças e as nossas reações que estão automáticas. E vamos percebendo que não somos aquilo que pensamos, não somos aquilo que acreditamos, não somos os nossos erros, não somos os nossos pecados, não somos o nosso sucesso, somos muito maior do que isso. E percebemos que a nossa identidade é muito maior, é muito mais profunda do que aquilo que acreditamos realmente sobre nós. Conhecer a si mesmo é a coragem de tirar pouco a pouco as máscaras que somos criados para ser aceito pelos outros e descobrir quem verdadeiramente somos quando não precisamos de aprovação de ninguém, provar nada para ninguém. É a coragem de sermos e de vermos sem maquiagem, a coragem de sermos imperfeitos, a coragem de sermos quem nós somos, a coragem de encontrar o nosso valor sem precisar aprovação de ninguém. E aqui não é egoísmo, aqui é verdade, aqui é liberdade, aqui é a nossa essência divina, é o despertar para o amor de Deus do qual nós somos criados. Esse processo também nos ajuda a viver a espiritualidade de forma mais fiel, mais pé no chão, uma fé mais enraizada, porque do ponto de vista espiritual, esse processo também é essencial. Jesus nos ensinou que quem deseja ser o maior deve aprender a servir. Essa é a lógica completamente diferente da lógica do ego, que busca reconhecimento e poder. A consciência busca o significado, entender, se conhecer, se amar, se valorizar. O ego deseja o controle, o ego deseja o poder. A consciência aprende a confiar. O ego vive comparando. A consciência vive colaborando. E o ego pergunta: o que eu vou ganhar com tudo isso?
A consciência pergunta: como eu posso amar mais? Como eu posso ser mais desejado, amado, sem precisar nada? E quanto mais cultivamos a oração, o silêncio, a meditação da palavra, a vida de oração, a prática, deixando o amor de Deus agir em nós, nós nos fortalecemos a nossa consciência e menos vamos ser dominados pela necessidade do ego. Precisamos entender essa diferença entre consciência e ego, para conseguirmos colocar o ego no seu devido lugar. É importante compreender que o objetivo não é eliminar o ego. O ego não é teu inimigo. Ele foi mal criado, mal domado, mal formado. Isso seria até mesmo impossível eliminar o ego. O ego faz parte da nossa estrutura, da nossa psique. O verdadeiro crescimento consiste em colocá-lo no lugar correto. Ele pode continuar existindo, mas não deve dirigir a nossa vida. Ele pode aconselhar, mas pode alertar, pode proteger, mas a decisão final precisa ser tomada numa consciência iluminada pelos valores do amor, da sabedoria, da compaixão, do propósito. E quando isso acontece, nós conseguimos unir a mente consciente, inconsciente, ego, nesse diálogo interno do qual nós devemos aprender a viver, aprender a controlar o nosso diálogo interno. Por isso que eu sempre falo, a importância de aprender a controlar a mente, aprender a controlar o nosso diálogo interno. E aí a gente vai concluindo, porque a grande pergunta deste encontro permanece. Afinal, quem está no comando da nossa vida? Quem está no comando da sua vida? A sua consciência ou o ego ou o eu inconsciente? O ego procura proteger quem você acredita ser. A consciência convida você a descobrir quem realmente é. O inconsciente, vivemos no automático. E quanto mais desenvolvemos o autoconhecimento, mais percebemos nossas reações automáticas e mais livres nos tornamos para escolher um caminho diferente. A verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas escolher aquilo que realmente nos torna melhores. Que possamos aprender a cada dia a conduzir a nossa vida com mais consciência, com mais humildade, com simplicidade, permitindo que o amor invada o nosso coração, permitindo que o ego ocupe seu devido lugar e auxilie e não comanda a nossa vida, não comanda a nossa identidade. Gratidão por você estar aqui nesta jornada, gratidão por você ter assistido mais este vídeo e se este conteúdo fez você refletir, te ajudou a entender melhor a diferença entre o ego, o consciente e o ego, então eu peço a você, curta, comente e compartilhe. E se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei o prazer de responder. E caso você não é inscrito aqui no canal do Instituto Connect, se inscreva. E caso você ainda não me segue lá no meu Instagram, por favor, me siga para que você possa estar atento a todos os conteúdos que vêm pela frente. Demais, gratidão. A gente se encontra amanhã para mais um vídeo, para mais um conteúdo nesta jornada de conhecimento da mente. Gratidão, fique com Deus e até amanhã.